Mas doutor Luiz Antônio está aqui para conversar conosco. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite a todos da TV Pai e Filho, Rodrigo Reis, o Sérgio Silva, que nunca mais eu tinha encontrado para conversar, ao meu amigo Carlinhos, não é? De tantas alegrias com o Centro Limoeirense. Carlinhos, andamos muito, né? Levando o centro e levando o nome de Limoeiro, naquela época do futebol de Limoeiro, aos mais longínquos recantos de Pernambuco. E eu quero aqui, antes de tudo, Sérgio, mandar um abraço e dar os parabéns ao nosso Raimundo Bodinho, não é? O filho dele foi campeão pernambucano pelo Salgueiro. Isso me deixa muito feliz, porque nós sabemos que Limoeiro sempre foi um celeiro de grandes jogadores. E aí nós temos Raimundinho, né? O Raimundinho, que o pai dele jogou no Centro Limoeirense na minha época. Foi quarto zagueiro do Centro. A você, Raimundo, um grande abraço. Não é? E seu filho, que eu sempre pergunto a você como vai o nosso Raimundinho, meio campista. Então, companheiros de Limoeiro, eu quero iniciar a minha fala aqui, Sérgio. A gente vai falar o seguinte: são 3 anos e 7 meses à frente da Câmara Municipal. Primeiro mandato, né? É verdade. Muitas alegrias, algumas decepções, muitos pedidos, muitos requerimentos aprovados. Me faça um balanço disso. Olha, Sérgio, eu inicio dizendo o seguinte: eu nunca tive vontade de exercer um mandato legislativo, nunca tinha despertado para esse lado. Tendo a família política, desculpa me interromper. Família política. O irmão, deputado federal, que é Ricardo Teobaldo, o outro irmão, Zé Humberto, deputado estadual, tá certo? O Zé Arthur, prefeito de Limoeiro. Por 2 oportunidades. Não foi? E o senhor não tinha essa vontade, não passava pela sua cabeça? Não tinha me despertado ainda, não tinha vontade de ingressar na vida pública com um mandato. Mas acontece que a gente, de 2014 para frente, a gente pôde viver uma situação no Brasil, não é, de muitos vexames aí na área da política, de muita coisa errada, de muitos problemas que estavam acontecendo na vida pública. E eu achei que, como cidadão e como cristão que sou, e como, vamos dizer, com a minha formação técnica, eu via muita coisa errada. E eu digo, olha, eu tenho uma obrigação como cidadão, antes de mais nada, de procurar ajudar, não é, a minha cidade. Eu ajudando a minha cidade, eu estou ajudando Pernambuco e estou ajudando o país, porque o país é como um corpo humano, ele é feito de células. O país é igual a um corpo humano. O país tem estados, tem os municípios, tem os distritos, não é? E nós temos o governo federal. Então eu digo, eu ajudando minha cidade, eu estou contribuindo para que a gente possa cortar os males, trabalhar em função da população, fazer as coisas com seriedade e com honestidade. Então isso foi o que me moveu a ingressar na vida pública. E encontrei até resistências, é engraçado, encontrei resistências na época, até por parte da minha família. Porque, mas rapaz, tu entrar aí nessa coisa para ser candidato a vereador, você vai criar problema com outros vereadores. Eu digo, eu não sei se vou criar, mas eu quero contribuir com a política séria para a gente poder fazer um município sério, um estado sério e um Brasil sério. Foi por isso que me moveu a entrar na política. Conseguiu ou se decepcionou? Em muitos momentos me decepcionei, Sérgio. Confesso a você que em muitos momentos eu me decepcionei. Porque eu esperava que uma vez a gente estando envolvido diretamente com mandatos, né, de vereador, de prefeito, de deputado, de governador, de tudo mais, que a gente pudesse botar a máquina pública para trabalhar para as camadas mais carentes da sociedade. E o que eu posso ver e o que eu posso dizer hoje é que eu me decepcionei muito, porque eu vi que as pessoas recebem um mandato parlamentar de vereador, ou de prefeito, ou de deputado, e muitas vezes não pensam na população. Então, eu me decepcionei com esse lado.
Mas, por outro lado, eu digo, eu estou cumprindo uma missão. Eu cumpro hoje uma missão como vereador, de poder fiscalizar a aplicação do recurso público. Eu participei, Sérgio, durante esses 3 anos e 7 meses, de ir a uns 5 ou 6 encontros de vereadores, não é? Na própria Tribunal de Contas, fiz visitas ao Tribunal de Contas, procurando me informar como o vereador deve exercer o seu mandato. E em todos esses encontros eu sempre vi auditores de CGU, auditores de Tribunal de Contas, ministros de Tribunal de Contas da União. Eu participei de um congresso de vereadores onde estava lá o ministro pernambucano Zé Múcio Monteiro, e todos esses encontros, a palavra-chave para todos nós vereadores era: fiscalizem a aplicação dos recursos públicos, porque os recursos públicos eles têm que ser aplicados, direcionado em função das camadas mais carentes da população. Isso aí eu incorporei no meu mandato de vereador. Eu cobro muita política pública, eu não sei se você já observou, mas eu cobro muito as políticas públicas que nesse país não têm sido respeitadas e nem têm sido implementadas como deve ser. Aqui, o senhor me falou há poucos instantes, teve no PSF aqui da Coab Velha e não tinha médico para atender. Foi esse ano ainda? Não, eu recebi uma denúncia. Isso aí foi uma denúncia, foi há 2 dias atrás. 2 dias atrás. Recebi uma denúncia de que o PSF da Coab Velha, não chegando lá, a pessoa não encontrou médico, nem encontrou enfermeiro. E eu nem falei isso, Sérgio. Falei aqui para você particular, você já está abordando esse assunto. Mas é uma das coisas que a gente sabe... É de domínio público, né? É de domínio público. É uma das coisas que a gente sabe, não é? É que a saúde pública faz parte de quê? Das políticas sociais, políticas públicas sociais, não é? É um atendimento no PSF com médico, com dentista, com enfermeiros, com todos, com medicação de uso contínuo. Isso faz parte do atendimento, Sérgio. Não é admissível uma pessoa se dirigir a um hospital, a um PSF, e sair e para comprar uma dipirona, comprar um remédio de, vamos dizer assim, corriqueiro, que é usado diariamente. Eu estive no hospital, Sérgio, antes da pandemia, fui convocado por um grupo de funcionários do hospital, de técnico de enfermagem, de enfermeiros, auxiliares, maqueiros. E eu participei de uma reunião no começo de fevereiro, antes do carnaval, onde eles estavam até fazendo uma greve por conta da situação que se encontrava o hospital, faltando os insumos. Os insumos. O que são os insumos? Medicamento, seringa de injeção, equipamentos que eu nem conheço muito, que não é da minha área, mas coisas simples que estavam faltando no hospital. Por exemplo, gaze, medicamentos... Esparadrapo. Estava faltando uma vez soro. O medidor de temperatura, temperatura para as crianças. E o glicosímetro. Pois é, glicosímetro, aquelas fitinhas. As fitas, sim. Então, nós não podemos aceitar isso no dia de hoje. E, logo em seguida, eu apresentei um requerimento na Câmara, na mesma semana, pedindo para se fazer uma audiência pública para tratarmos da área da saúde de Limoeiro, principalmente do hospital naquela oportunidade. E aí, nessa audiência com o Ministério Público, ficou acertado com o promotor que seria convocado o promotor, os vereadores de Limoeiro, a secretária de saúde do município de Limoeiro, a diretora da gerência regional de saúde e o diretor do hospital. Seriam convocados todos para a gente fazer uma audiência pública para ver como cobrar do governo do estado, naquela oportunidade, melhores condições de trabalho, não é? E também esses insumos que estavam faltando no hospital. Eu vou te dar uma... Todos apareceram na reunião? Não. Veja só, foi convocada a audiência pública, veio o carnaval, logo em seguida, no mês de março, veio a pandemia. Então, foi cancelada essa audiência pública, o promotor cancelou,
não é? O doutor Tiago, foi cancelada a audiência pública, e aí acontece o mais grave. O hospital já estava numa situação crítica, não é? Aí vem uma pandemia dessa. Ora, o hospital não tinha ambulância. Uma das queixas maiores dos trabalhadores da área da saúde do hospital é que o hospital não tinha ambulância, só tinha uma ambulância. E a ambulância com problemas que estavam acontecendo, problemas quase que semanalmente. Então, a gente mora numa cidade onde eu tenho me batido muito. O hospital de Limoeiro é o hospital regional Zé Fernando Salsa. Limoeiro, diferente de todos os outros municípios que faz parte da Geres, não tem hospital municipal. Todas as cidades que compõem a Geres, a segunda Geres, todas as cidades têm um hospital municipal. Limoeiro não tem. Qual é o hospital de Limoeiro? O hospital Zé Fernando Salsa. E aí eu me batia muito com... Chega dinheiro para fazer um hospital municipal, que fazer um hospital é caro. Olha, essa coisa é interessante, esse debate. Eu, na minha cidade, tenho um hospital como o Hospital Zé Fernando Salsa. Então, eu, como gestor do município, eu procuraria uma maneira de injetar recursos no hospital, tá certo? Regional, no hospital que é regional, mas que é de Limoeiro, que atende toda a população de Limoeiro, é o nosso hospital Zé Fernando Salsa. Eu faria os esforços maiores possíveis de melhorar as condições do hospital regional. Porque o hospital municipal, você vai ter que arcar com um custo muito grande. Essas prefeituras todas por aí, elas têm um custo alto para manter um hospital. E Limoeiro não tem. Na verdade, Limoeiro não tem esse custo de manter um hospital. Então, já que não tem esse custo, eu faria um investimento na área da saúde no hospital regional. E outra coisa mais, procuraria fazer, Sérgio, o que falta na gestão pública, não só em Limoeiro, mas na região, é você começar a fazer os consórcios. Consórcios não só na área da saúde. Olha, nós temos 20 municípios, se eu não me engano, que compõem a Gerência Regional de Saúde. Custava nada cada município desse botar uma ambulância ou duas por mês para o hospital. No dia 1, o município de Limoeiro, vamos supor, botaria 2 ambulâncias para lá para o hospital, ficar à disposição. No dia 2, já vinha 2 ambulâncias de outro município. No dia 3, 2 ambulâncias de outro. Ou seja, nós passaríamos a ter a ambulância do hospital e mais 2 de reserva. E mesmo que não precisasse, o hospital acionava. Hoje é dia de qual município? Hoje é dia de Surubim. Está precisando de uma ambulância, liga para lá. Hoje é dia de Feira Nova, de Passira. Veja só, a formação de consórcios na área da saúde é importante. Tá certo? Mas não só na saúde. Eu estou falando da saúde, mas os consórcios ele pode ser feito em todas as áreas, na infraestrutura, por exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar há muito tempo aqui na minha cidade, em Limoeiro, como secretário de infraestrutura, na gestão de Zé Quirino. E naquela época nós já tínhamos essa ideia. Eu trouxe essa ideia, inclusive do DR, da gente fazer um consórcio na área da infraestrutura com os outros municípios. Como era que a gente fazia esse consórcio? Limoeiro tinha, na época, 2 caçambas, uma máquina, uma patrol velha e alguns equipamentos. O que foi que nós fizemos? Juntamos com outros municípios. Fizemos 3 patrulhas mecanizadas. Com isso, a gente pegava as 3 patrulhas mecanizadas. Em janeiro, as 3 patrulhas mecanizadas no município tal. Ia para lá, em 15 dias, a gente deixava a estrada, fazia muitas coisas de terraplanagem de estrada, tá certo? Com mais 15 dias, vamos para outro município, mais 15 dias. Ou seja, você tem uma máquina parada ou trabalhando, você poderia ter 3, 4, 5 patrões de outro município para fazer isso. Para fazer esse trabalho. Doutor Luiz Antônio, televisão é tempo e a gente vai correr aqui agora. Vamos lá. Por que Orlando Jorge, prefeito? Olha, o senhor está com ele para prefeito? Eu apoio o Orlando Jorge porque eu visualizo que Limoeiro precisa de gerenciamento. E Orlando tem demonstrado ao longo da vida dele a experiência adquirida por ele, Sérgio. E aí a gente tem que levar em consideração os cargos públicos que as pessoas tenham exercido. Orlando foi diretor do LAFEP, em Pernambuco, não é? Orlando foi vice-prefeito de Limoeiro, Orlando foi
Candidato a deputado. Foi candidato a deputado, mas aí é uma candidatura, eu digo, cargo que ele exerceu, tá certo? De executivo. Orlando foi secretário de Saúde de Limoeiro por 2 mandatos, por 2 gestões. Agora em Paudalho, destacou-se como secretário de Saúde ao ponto de ser conduzido, não é, ao órgão máximo de Pernambuco. Ele foi presidente de uma associação que congrega... Conasem, e hoje está no Nacional, né? Nacional. É o Conasem, né? Então, veja só, o cara não vai para uma posição dessa se ele não se destaca com conhecimento profundo na área da saúde, principalmente no SUS, que é o maior sistema de saúde do mundo. O nosso SUS brasileiro, que muita gente condena, ele é o maior sistema de saúde pública do mundo. E Orlando hoje é um técnico com muita experiência, muito conhecimento na área da saúde pública. Eu tenho um conhecimento, inclusive, de que Orlando, numa das visitas que fez a Brasília com o Conasem, Conselho Nacional, ele teve algumas audiências na época com o ministro Mandetta. E o ministro Mandetta convidou, não sei se você sabe disso, para ele fazer parte da equipe do ministro lá em Brasília, num setor. E Orlando dizia para mim, rapaz, eu fiquei muito... balançado. Fiquei muito envaidecido, não é, pelo convite, porque é um reconhecimento pelo trabalho, pela a experiência acumulada, pela dedicação na área da saúde. Então, por tudo isso, pela experiência que Orlando acumulou até hoje na vida pública dele, é que eu resolvi. Tem outras pessoas também, Sérgio, com capacidade. Limoeiro é um município que tem muita gente capaz. Por que o senhor é candidato à reeleição? Olha, eu sou candidato à reeleição, vou te dizer. Eu iniciei um trabalho de fiscalização. Eu, quando aceitei ser candidato a vereador, quando eu despertei, como ele disse, é porque eu queria participar de alguns programas, de alguns projetos em Limoeiro. E aí, o nosso grupo político perdeu a eleição. Perdeu a eleição, nem por perder a eleição, eu fiquei fazendo um mandato contrário, não é, à gestão atual. E disse isso na primeira reunião da Câmara, no dia da posse do atual prefeito. Eu disse para ele lá, para todo mundo que estava lá, está gravado isso. Farei um trabalho aqui em prol de Limoeiro. O que for de bom para Limoeiro, pode mandar para a Câmara, que eu terei o interesse de defender e de aprovar. Votei favorável a alguns projetos, não é, no início. Depois veio aquele projeto que foi um problema, criou-se um problema muito sério em Limoeiro, você se lembra, que foi o projeto da reforma fiscal, a reforma tributária do município, onde ia ser taxado os donos de carrocinha de sorvete, de lanche, de cachorro-quente, as pessoas que ficou desempregado naquela crise de 2015, 2016. Muita gente perdeu o emprego e botou uma mesinha na porta de casa para vender coxinha, vender pastel. Era um orçamento, vamos dizer assim, uma força de trabalho familiar. A esposa, o marido, de noite, se fazia muito isso à noite. Os fiteiros, o pessoal que vende caldo de cana, o outro que vende aquele pastel, batata, pastel ali na frente do Santander, tem um cidadão que bota ali a banquinha dele para vender aquele doce, né? Esqueço o japonês. Doce japonês. Então essas pessoas iriam ser punidas por um projeto que eu achava que estava errado. Inclusive os mototaxistas que naquela época se revoltaram. Você se lembra disso? Os mototaxistas fizeram um movimento grande porque eles iam ter que contribuir. Vejam só, numa época onde estava o desemprego crescendo no nosso país, não é? Veio daquele problema da saída de Dilma, de Michel Temer, os desemprego aí campeando, essas empresas construtoras tudo demitindo gente, o comércio também. Aí a prefeitura vem com um projeto naquela época de cobrar impostos, cobrar de pessoas que estavam desempregadas, que estavam procurando um meio de sobreviver. E aí eu fui contra. E naquele processo eu ainda mantive um diálogo com pessoas da prefeitura, não é? Que na época era o secretário de planejamento, eu acredito, Dioclésio, doutor Dioclésio. Tive um diálogo com ele, com outras pessoas,
mas eles achavam que não, que tinha que fazer um projeto abrangente para aumentar a receita do município. Eu digo, olha, uma coisa que vocês estão fazendo aí, vocês vão criar também, não é? Eu digo, vocês estão criando um monstro que depois vai engolir vocês. Houve uma discussão muito séria na Câmara. Ali eu votei contra, e depois veio aquele projeto também, Sérgio, que você se lembra, da reforma administrativa, que uma coisa veio para complementar a outra. A reforma administrativa, quando o prefeito mandou para a Câmara aquela reforma administrativa, eu fui terminantemente contra, e expliquei por que era contra. Eu não era contra só por ser contra, de jeito nenhum. Eu não sou contra Limoeiro, mas aquele projeto, ele criou, veja só, foi criado 24 secretarias executivas. Estamos estourando o horário. Na cidade, não é, Sérgio? Criado 24 secretarias executivas. Mas, Sérgio, a minha vontade de me reeleger, de colocar meu nome novamente, é para que eu possa, com mais um mandato, se Deus quiser, com a Orlando aí disputando e ganhando essa eleição, eu poder ajudar a minha cidade com toda a bagagem que eu tive acumulado na minha vida. Eu já não sou mais um jovem, eu já não sou mais nenhum menudo. Eu já tenho uma experiência de vida bastante grande, não é? Passei por vários órgãos do Estado, órgãos importantes, passei por 2 secretarias da Prefeitura do Recife de Habitação e de Serviços Públicos. E uma coisa interessante, se você observar, serviços públicos em Limoeiro está muito deficiente. Se você observar a questão da iluminação pública, questão do lixo, questão de buraco nas ruas, galerias. Vamos tirar outro dia para a gente bater um papo desse. Esse assunto é interessante. Aqui na televisão. É interessante esse assunto. Um grande abraço para o senhor, uma boa noite e sucesso. A gente volta antes das eleições novamente. O que é proibido é pedir voto. Não. Ah, é? O que é proibido é pedir voto. Nós temos bater um papo, não. Nós temos propostas boas, Sérgio, para Limoeiro. Ok. Limoeiro precisa na próxima de um planejamento eficiente e de uma gestão competente. Pronto.